Olá, eu me chamo Vitória Alves e hoje eu vou estar falando sobre a pedagogia da autonomia. Esse livro é de Paulo Freire. Paulo Freire, ele é um escritor, um filósofo, um educador, pedagogo brasileiro. A sua ideia principal é uma educação libertadora e dialógica, onde o aluno ele é protagonista no processo de aprendizagem, promovendo uma conscientização crítica e uma transformação social. Esse livro, a principal proposta desse livro é discutir a prática docente a partir da ética, da autonomia e do diálogo. Então, nos traz uma reflexão sobre a prática pedagógica e a formação crítica. E eu vou estar falando especificamente sobre o primeiro capítulo, que fala que não há docência sem discência. Ou seja, não há como você ensinar sem aprender. A partir do momento que você está ensinando, que o professor está ensinando, ele está também aprendendo algo. Assim como o aluno, ao aprender, ele também ensina algo. Então, tem essa troca mútua entre o professor e o aluno. Os dois estão ali para somar. O Paulo Freire, ele já lança uma crítica na introdução, sobre essa educação bancária. O que seria isso? Seria onde o aluno ele está ali na sala de aula apenas como um receptor e o professor ele só transfere aquele conhecimento e o aluno ali como receptor. Ele vai só recebendo as informações sem questionar, sem criticar. Ele não tem um papel ativo no processo de aprendizagem. Então, ele faz essa crítica a esse processo, essa forma de educação bancária. Vamos estar discorrendo também sobre as ideias principais do livro, que ele vai estar falando que ensinar exige humildade. O professor ele tem que estar na sala de aula sabendo que ele não é o defensor do conhecimento, que ele sabe de tudo, que somente ele dita as regras. Mas Paulo Freire ele é a favor de uma educação democrática. Então, o aluno, como tendo um papel ativo, né, ele vai estar ali para contribuir, para fazer o seu aprendizado ali na prática. Outro ponto importante, né, é que ensinar exige diálogo. Como eu já falei antes, precisa ter essa troca entre aluno e professor. Pois só assim nós construímos uma educação baseada no diálogo. Porque quando há essa troca, está havendo ali o respeito, o professor está abrindo ali a oportunidade para o aluno se desenvolver, para o aluno questionar. Então, isso é muito importante nesse processo de ensinar. Outro ponto importante é que ensinar exige rigorosidade metódica. O que seria isso? O professor ele não pode apenas ir para a sala de aula com seus achismos. Ele tem que preparar sua aula, tem toda a metodologia, que inclusive nas escolas, aplicando hoje, né, tem todo aquele planejamento de aula. Então, o professor, ele tem que se planejar, se programar, preparar sua aula. E o aluno tem que ir para a aula com pensamento crítico, questionador, para que haja ali uma aprendizagem efetiva. Outro ponto que ensinar exige
respeito ao educando. Cada aluno, ele é único, ele vem de realidades diferentes. Cada aluno vive em um contexto social diferente. Cada aluno tem uma cultura diferente. Então, o professor, o educador, ele tem que ter em mente que ensinar exige respeito ao aluno. Porque na sala de aula, o aluno tem contato ali com o professor. O professor, ele pode ser um agente de transformação na vida do aluno. Inclusive, Paulo Freire cita até um exemplo no texto onde ele fala uma experiência pessoal dele sobre um professor. Muitas das vezes, o professor nem imagina o quanto que ele pode ter um impacto positivo na vida do aluno. E isso faz total diferença. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, nós precisamos aderir às ideias de Paulo Freire quando se refere a essa educação democrática, onde os alunos têm voz, os alunos têm participação ativa nesse processo de educação, e saber que o professor, ele sempre tem que estar aberto a aprender, porque ensinar também exige pesquisa, como ele fala no seu texto. Sempre tem que estar se questionando, tem que buscar base científica. Não pode ser apenas no nosso achismo, tem que ter a pesquisa. A pesquisa ela é fundamental para embasar tudo que nós vamos estar falando ali em sala de aula e também para instigar ali o pensamento crítico do aluno, o questionar, tá buscando comprovar ali seus embasamentos através da ciência, porque a educação ela também se faz através da ciência. Não é o que o professor acha, não é o que o professor viu, mas tem que ser comprovado. Tem que ter a pesquisa, como ele vai falar aqui no seu texto. Outro fato importante aqui, que Paulo Freire vai criticar também, como ele fala aqui, a aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do saber articulado. Ou seja, esse treinamento pragmático é o que se baseia no diálogo, o que é completamente oposto ao esse elitismo autoritário, que é o que impede o desenvolvimento do pensamento crítico e a autonomia do educando. É algo que é imposta para o aluno. Então, ele defende essa prática educativa progressista, né, que visa a transformação e a autonomia intelectual dos alunos. Então, a escola, ela tem esse papel fundamental de fazer o aluno pensar certo, pensar correto. E o que é o pensar correto? O pensar correto, como ele vai falar aqui, tinha até marcado aqui, que esse ensinar a pensar certo faz com que se mantenha viva essa forma crítica de pensar dos alunos, essas ideias, onde o aluno ele vai ter que se questionar até mesmo das suas certezas. Então, esse é o pensar certo que ele vai estar se referindo aqui no texto. Então, outro fato interessante
que Paulo Freire vai falar no texto é que muitas das vezes não adianta nós lermos um texto que vamos ter toda aquela visão técnica ali do texto, aquele texto formal, se nós não aplicarmos no nosso cotidiano, nas nossas vivências, com a nossa realidade. Se nós não linkarmos o que lemos com a nossa realidade, esse texto não vai estar adiantando muito, não vai estar servindo muito, porque nós precisamos trazer para a nossa realidade. Isso me fez lembrar um pouco da literatura, ligando um pouco, né, o que Paulo Freire vai falar nessa parte da leitura também. Então, o que Paulo Freire traz nesse texto não é impondo algo, né, na verdade, mas ele nos traz essa reflexão de como que ele acredita ser a educação correta, o que ele defende e acredita, e como que podemos levar essas práticas para a sala de aula. O professor sempre tendo em mente, como o título do livro, do capítulo diz, né, que não há docência sem discência. O professor, ele vai sempre aprender, então ele tem que aprender para ensinar algo. Foi assim que ele passou a ensinar, porque ele estava ali no lugar de aprender. Ele aprendeu para poder passar aquele conhecimento. Ou seja, todos nós, homens, mulheres, teve que passar por essa etapa. Então, não importa se eu acho que eu sei de tudo. Isso aí já é uma forma errada de você ir para a sala de aula pensando isso. Então, nós temos que, como Fernando Pessoa falava, né, no seu texto, em um poema, na verdade, que nós temos que abandonar as roupas velhas e nos ser abertos ao novo, ao que há de vir. Então, ensinar nunca é transferir apenas conhecimento, mas é fazer com que o aluno desenvolva um pensamento crítico para que ele transforme a sua realidade social e a sua realidade também, a sua realidade enquanto ao saber, pois isso reforça mais ainda que nós precisamos estar buscando sempre o conhecimento e levando aquilo que há de melhor para os nossos alunos. Portanto, para encerrar já a minha fala, retomando a ideia central de Paulo Freire, ensinar é um ato de coragem e de esperança. Então, é acreditar que juntos podemos transformar a educação e transformar a vida dos alunos, porque eles são o futuro, podemos dizer assim. Eles são os que irá formar mentes críticas, eles serão os que irá ser um agente de transformação nas escolas, pois sabemos que cada dia está mais difícil, fazer essa transformação com a educação, o que faz a diferença na nossa sociedade e é o que está muito difícil. Por isso que Paulo Freire nos dá esse encorajamento e nos fala sobre essa educação humanizada, democrática e dialógica, onde só assim nós podemos obter resultados eficazes no ambiente escolar. E é isso, e Paulo Freire é um exemplo de educador,
foi um grande pedagogo e que marcou história para nós, futuros professores.